As duas casas de Israel. Você já ouviu falar nas duas casas de Israel? Essa referência aparece em Isaías 8,14. Estudar sobre isso é muito interessante. Além de ser uma peça importante para interpretar profecias, parábolas, te ajuda a entender mais sobre o reino de Deus. Se quando eu falei sobre as duas casas você pensou no reino dividido de Israel, está correto. Mas essa história começa muito antes. Vamos começar pelo Éden, onde Deus abençoa e profetiza sobre Adão para que ele fosse fértil, frutífero e se multiplicasse, enchendo assim toda a terra. Essa bênção é tão especial que é mantida da mesma forma posteriormente sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaque e sobre Jacó. Isso revela o quanto que Deus, que não muda, é fiel e mantém seu plano eterno. Abraão, descendente de Sem, recebe um desdobramento detalhado dessa bênção profética. Ele se torna inclusive o primeiro homem a deixar a Babilônia. Quando Deus fez uma aliança com ele, prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, que o multiplicaria grandissimamente, que ele seria pai de nações, que o faria extremamente fértil, fazendo com que nações e reis saíssem de sua casa, que ia multiplicar em multiplicação seus descendentes, ao ponto de serem incontáveis como as estrelas no céu e como a areia no mar. Assim, todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. E Abraão creu, e por sua fé foi considerado justo. Deus prometeu dar a ele a terra das peregrinações dele, mostrando que desde sempre Deus não queria que Israel, que antes se chamava Jacó, se tornasse apenas uma grande nação, mas sim uma multidão de nações. Isaac foi o filho da promessa de Abraão, embora Ismael também tivesse recebido dessa bênção. Ele se casou com Rebeca e, por milagre de Deus, ela engravidou de gêmeos. O Senhor falou a ela que haviam duas nações no ventre dela. Nascem assim Esaú e Jacó. Aqui começamos a entender que a bênção da primogenitura pode ser desprezada por uns ou desejada por outros. Resumindo muita história, Jacó lutou por ela e ficou com a bênção. Ele teve 12 filhos homens, que encabeçariam as 12 tribos de Israel depois. José, um deles, estava muito longe de receber a bênção de primogenitura. Sofreu bastante e Deus converteu o mal em bem. Finalmente, antes da partida de Jacó, ele eleva José ao status de patriarca e não só adota seus 2 netos como filhos, como também lança sobre eles a bênção da primogenitura. Porém, algo muito curioso acontece na hora de dar a bênção. Jacó inverte as mãos e coloca a mão direita, de autoridade, sobre Efraim, dando a ele a bênção da primogenitura, que tradicionalmente seria de Manassés, pois era o mais velho. Nem José entendeu bem isso. Na verdade, Jacó fez isso por fé. Efraim significa duplamente frutífero. Assim, Jacó creu que lhe cairia bem essa primogenitura. Efraim se tornaria uma multidão de nações, como um ramo frutífero junto às águas, que dá fruto o ano todo, além de se estender afora dos muros. Manassés também se tornaria um povo grande, mas Efraim seria maior e se tornaria muitos povos. Ele ia se multiplicar como peixes sobre a terra. Avançando agora na história, quando Moisés abençoa o povo, ele sai bendizendo cada tribo, e quando chega à casa de José, fala da glória e primogenitura expressa na imponência dos 10 milhares de Efraim e os milhares de Manassés. Voltando aos filhos de Jacó, Ruben, o mais velho, deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e não recebeu a primogenitura. Simeão e Levi massacraram todos os homens da cidade onde tinham tomado sua irmã Diná, e também não receberam a primogenitura. Judá vendeu a José e também não recebeu a primogenitura. Entre os benefícios da primogenitura estão receber o direito de levar o nome do pai, receber uma porção dobrada da herança e ter autoridade sobre os seus irmãos. Judá continua exercendo liderança, mesmo não possuindo a primogenitura, principalmente pela promessa do Messias. As 2 testemunhas que entraram na terra prometida foram Josué e Calebe, um de Efraim e outro de Judá. Nesse ponto, já não podemos deixar de fazer associação com as 2 testemunhas do Apocalipse. O reino de Israel é rasgado e o profeta Aías entrega 10 das 12 tribos a Jeroboão, que se torna um rei de Israel. Ele é da linhagem de Efraim.
Roboão, filho de Salomão, fica com duas tribos, Judá e Benjamim. A divisão do reino se dá por causa da idolatria e injustiça praticada por Salomão. Assim, temos geopoliticamente configuradas as duas casas de Israel, Judá e Efraim, o reino do sul e o reino do norte. As 10 tribos também são chamadas de casa de Israel, vara de José, vara de Efraim. As duas tribos, casa de Judá. Assim, a profecia quanto à multiplicação avançava sobre a descendência de Abraão. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. Deus disse que olharia com favor para eles, os tornando férteis e multiplicando o povo, cumprindo assim a aliança que ele tinha com eles. Mas mesmo eles tendo sido desposados por Deus no deserto, invalidaram essa aliança pelos seus muitos pecados. Assim, Deus prometeu remover os pecados e fazer uma nova aliança. Viria o dia em que seria feita essa nova aliança tanto com o povo de Israel como com o povo de Judá. E para firmar essa nova aliança, o mistério que estava oculto foi desvendado. Cristo, esse segredo, foi revelado pelo Espírito. Assim, Cristo, no corpo dele, naquela cruz, uniu os que eram da incircuncisão com aqueles que eram da circuncisão. Juntou os gentios e os judeus, os que estavam longe com os que estavam perto, derrubando o muro da inimizade, sendo ele próprio nossa paz, nos reconciliando com Deus, criando uma nova humanidade. Jesus, quando foi acusado de ter demônio e ser samaritano, se defendeu apenas da acusação de ter demônio. E não parece ter se incomodado com a acusação de ser samaritano, que era justamente a união entre judeu e gentio. Ele até dá pistas dele mesmo ser o bom samaritano que resgata e restaura o homem em sua parábola. Tornou assim judeus e gentios co-herdeiros e igualmente participantes da riqueza de ser filhos de Deus. Juntos somos a casa de Deus, um templo santo para o Senhor. Deus mostrou através do profeta Oséias como a idolatria e a injustiça se assemelhavam à prostituição, ao instruir-lhe a casar com a prostituta. Isso representava como era Israel ao se afastar de Deus. Oséias teve filhos com Gomer, e o nome deles representava o que estava acontecendo com o povo. O nome do primeiro filho significava Deus semeia ou Deus espalha, Jezreel. A segunda, Loruama, significava desfavorecida, não amada. E o terceiro, Loami, significava não meu povo. Na primeira carta de Pedro, vemos exatamente a restauração e reconciliação com Deus, pois seu novo povo, a Igreja Santa do Senhor, que antes não era povo, Loami, agora é povo de Deus, que antes não tinha alcançado a misericórdia, era desfavorecida, Loruama, agora alcançou misericórdia, que eram como ovelhas desgarradas e espalhadas, Jezreel, mas agora são juntas e guiadas pelo pastor e guardião de suas almas. Aleluia! Paulo também recebe essa revelação ao citar os romanos. Chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Os que outrora foram espalhados entre os povos e nações, depois foram unidos novamente. Assim, a circuncisão hoje é feita no coração e a filiação hoje é pela fé. Alguns do povo de Israel tiveram o coração endurecido até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo. Isso é realmente profundo. Quem poderia ter concebido isso? É impossível entendermos as decisões e os caminhos de Deus. Por isso, quando Jesus está prestes a subir, ele dá uma ordem: vão pescar homens pelas nações. Lembram-se que uma das bênçãos de Efraim era de empeixar a terra, de se multiplicar na terra como peixes. Quando Jesus manda pescar homens de todas as nações, poderia ser: traz Efraim de volta, e qualquer um que você pescar e crer pela fé tem o poder de ser feito filho de Deus, pois Jesus veio buscar e salvar o perdido. E se somos seus discípulos, essa também é a nossa missão. Lucas registra uma série de parábolas de Jesus sobre esse tema de justamente encontrar perdidos. Primeiro ele fala da ovelha perdida fora de casa. Depois ele fala da moeda perdida dentro de casa. Depois ele fala sobre os 2 filhos perdidos,
o mais novo fora de casa e o mais velho dentro de casa. Embora as parábolas possam ter também uma aplicação moral pessoal, elas inclusive revelam os segredos do reino de Deus. Com tudo isso que vimos, podemos agora ter outra visão quanto ao que Jesus falou sobre o rico e Lázaro. Jesus fala que o homem rico se vestia de púrpura e linho fino, uma imagem que pode ser associada a reis e sacerdotes, respectivamente. Ele estava dentro da porta e era filho de Abraão. Outra coisa interessante é que ele disse que tinha 5 irmãos. Será que eram Rubem, Simeão, Levi, Issacar e Zebulun? Irmão de Judá da mesma mãe? Jesus fala também que seus irmãos já tinham sido avisados por Moisés e pelos profetas e que não creriam nem que alguém ressuscitasse dos mortos. Há muitas pistas que nos podem fazer associar o rico à casa de Judá. Agora fica fácil a associação de Lázaro, pois ele era mendigo, queria comer das migalhas do rico, junto aos cachorros, tal qual a mulher Ciro-fenícia. Estava fora da porta e não tinha nada. Efraim? Samaritanos? O povo gentil? Até aqui vemos como Cristo está unindo em um só corpo suas 2 casas. Zacarias fala de 2 oliveiras como sendo os 2 ungidos que estão diante do Senhor. E finalmente chegamos às revelações do livro de Apocalipse, que também fala de 2 testemunhas, 2 oliveiras, 2 candelabros que estão diante de Deus, brilhando, iluminando a terra, pois têm suas lâmpadas acesas. João viu, afim, uma grande e incontável multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, como desde o princípio foi a vontade de Deus.